Aí, agora começou a gravar. Gente, boa noite mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais uma aula do minicurso que há de Afro na África, desafios para a implementação da história da África na educação básica. A gravação da aula passada já foi enviada para vocês por e-mail, o link do arquivo. A gente teve uma demora assim, em enviar para vocês, porque o Google precisa processar a aula e depois ele me envia, e assim que eu receber, eu encaminho ele para vocês. Ontem eu dei alguns recados, hoje eu vou dar outros. Reforçar, né, que as inscrições estão abertas, as inscrições para ouvintes no evento presencial, as inscrições para simpósio temático e para comunicação livre também estão abertas. E agora, hoje mesmo, abriram as inscrições para a participação dos minicursos presenciais. Ontem teve alguém que me perguntou sobre quando que seria lançar, quando que abririam as inscrições. Abriram hoje. Devo reforçar que os minicursos eles vão ser inteiramente presenciais e que eles têm limite de vaga. Nós temos um máximo de 35 vagas por minicurso, então, caso vocês tenham interesse em fazer algum lá na Fafiche da UFMG durante o evento, que vai ser do dia 15 ao 19 de maio, a gente recomenda que vocês não percam essa oportunidade, porque as vagas são limitadas, e vai estar muito, muito bom. As inscrições abriram hoje, Andresca. Vocês podem acessar lá no site do EFIS, www.efisufmg.com.br. Eu vou mandar esses links aqui no chat. Na aba inscrições, vocês são redirecionados para a plataforma Deutsche, onde vocês podem vocês podem preencher o formulário de inscrição. E a programação dos minicursos está na aba programação do site, na seção de cronograma. Então, vocês vão ver a distribuição dos minicursos. Tem alguns que acabam batendo os horários, né? Então, tem minicurso, por exemplo, que é na segunda, na terça e na quarta, e o outro que é na quarta e na quinta. E aí, vocês têm que ver quais desses minicursos vocês querem fazer para realizar as inscrições. Na aba O Evento do site, tem a descrição de cada minicurso. Então, se vocês querem saber a carga horária, a ementa, a justificativa, os objetivos, está tudo escrito lá bonitinho. No nosso Instagram, vocês conseguem ver como chegar nesse espaço, que nós gravamos um story hoje, mostrando como que mexe no site um pouquinho nessa parte, mas eu vou mandar os links aqui no chat também. A qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para a gente, eu vou estar aqui respondendo. Se vocês quiserem mandar no Instagram, se quiserem mandar um e-mail para a gente também, fiquem à vontade, nós respondemos. Tudo bem? Gente, muitíssimo obrigado, mais uma vez. Vou passar a palavra, então, para a Tamires, para o Robert. Espero que vocês tenham uma boa aula. Obrigadão, viu, gente? Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula. Nós vamos falar, então, sobre tópicos em África pré-colonial, né? Visando aí, né, discutir com todos vocês, né, como trabalhar a história da África na escola. Beleza? Bom, a gente começa aqui a nossa discussão partindo de um documento um pouco mais recente, que é a BNCC, né? Ontem nós discutimos muito sobre a questão da Lei 10.639/03 e também, né, a sua atualização a partir da Lei 11.600 e... o número agora na cabeça, desculpa. Bom, e todo o impacto que essa lei trouxe, né, no ensino, todo o impacto que essa lei trouxe, né, na questão da estruturação também dos currículos escolares, das questões em sala de aula. E aí agora a gente também tem a presença da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que busca estabelecer aí, né, um currículo mínimo de trabalho, né, para todas as escolas do país. E a discussão de África também é pertinente a esse documento, uma vez em que o currículo de África, né, já partindo da lei, né, 10.639, já ser um objeto assim, obrigatório, né, durante as aulas, sobretudo de história, de literatura, de educação artística, como a gente viu, né, apesar de ser uma perspectiva questionável,
ela, então, precisa estar pautada também nesse documento que vai estabelecer os conteúdos que precisam ser conhecidos, né, por todos os estudantes. E aí a gente começa, né, trabalhando com a BNCC do ponto de vista bem geral dela, porque ela traz algumas habilidades que são aí, né, ligadas à questão da aprendizagem histórica em sala de aula. Isso é importante por quê? Porque é a partir dela que nós queremos trazer algumas das problematizações a respeito da história da África, da historiografia sobre a história da África, que é muito importante também, termos uma noção geral, né, dessa historiografia e das implicações que determinadas leituras trazem, né, dentro de cada contexto histórico, e muitos deles que ainda são leituras que ainda estão presentes no nosso dia, né, e também como relacionar, né, a prática, o exercício dessas habilidades em se tratando de história da África. É um esforço, inclusive, que nós gostaríamos de fazer aqui com vocês, justamente também para romper com aquilo que a gente apontou, né, de transformar a história da África em um momento específico, e um momento em que a gente compartilha até algum saber, algum conteúdo, mas não pensa dela, né, numa perspectiva mais ampla, na formação do estudante, na aprendizagem histórica do estudante. Robert? Eu acabei de ter um problema com o meu celular, o meu apoio soltou, mas é exatamente isso, né? A gente traz a Base Nacional Comum Curricular porque ela tenta estabelecer algum tipo de parâmetro, ainda que essa própria padronização ela seja questionável, ela possa ser alvo de discussão e de algumas críticas, né? A partir da Base Nacional Comum Curricular, a gente consegue estabelecer, em alguma medida, quais são aquelas coisas que estarão presentes nas escolas do Brasil inteiro, né? Elas não são, a Base Nacional ela não é a única base curricular que a gente tem no Brasil, a gente tem as bases estaduais e municipais, mas ela geralmente ganha precedência na maior parte das abordagens que a gente tem, né? E perceber como a história da África está inserida na Base Nacional Comum Curricular permite com que a gente trace algumas estratégias para a abordagem de alguns conteúdos específicos. Nesse caso da aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os conteúdos do que a gente chama de África pré-colonial, né? E aí a gente vai destrinchando esse conceito. Pré-colonial seria o período em que a África não estaria sob a colonização europeia, né? Esse período também pode ser chamado de África na modernidade, algumas pessoas têm chamado de antiguidade da África, o que eu não gosto muito, mas seria basicamente o período antes do século XIX, antes então do início da colonização efetiva do continente africano pelas potências europeias, né? A Tamires vai introduzir para vocês um pouquinho sobre essas competências, na verdade, né? As competências que a BNCC sugere que a gente desenvolva nos nossos estudantes durante o ensino de história, e a partir dessas competências a gente vai introduzir alguns conteúdos, muitos que estão relacionados à nossa pesquisa também, mas que alguns conteúdos do continente africano nesse período de pré-colonial, e dando sugestões de como a gente pode abordar esses conteúdos em sala de aula e como a gente pode influir a África dentro do nosso material disciplinar, seguindo o que está previsto na BNCC. Só falando um pouco dessas competências, de forma bem geral, para a gente conseguir, né, já exercitar essas habilidades, essas competências, quando a gente estiver falando sobre alguns temas que a gente selecionou para a aula de hoje também, que estão relacionados com a aula de amanhã, beleza? Então, quando a gente fala de identificação na BNCC, ela tem a ver com você reconhecer o que é aquilo em que você está estudando, né? O estudante reconhecer características do que é feito, quem produziu, são aquelas questões iniciais, né? Em geral também, né? Muito comum no trabalho com a pesquisa. E essa palavra identificação, inclusive, é um tema muito caro quando a gente fala de história da África, porque geralmente
muito do que se foi produzido por povos africanos, né, os diversos povos africanos, são desacompanhados, por exemplo, de uma autoria. Isso é muito comum em museus, né? Não só no Brasil, mas em alguns museus lá fora também, né? De você ver alguns objetos, alguns artefatos que são de produção, né, africana, e aqui eu vou, infelizmente, generalizar, mas que a gente não tem, por exemplo, a autoria, por vezes não tem o próprio contexto, que aí entra também, né, na competência da contextualização, né, que é importante também para a tarefa da aquisição de conhecimento histórico, né? Existe aí, né, alguns níveis de exigência, né, para se realizar uma contextualização, né? Saber localizar o momento, saber localizar os lugares, tudo isso é uma competência aí, né, que está colocado para os nossos alunos, que quando a gente fala de África também, pode se tornar uma certa pedra no caminho, porque a gente tem dificuldade no acesso a essas informações. E é importante sempre destacar que não é porque não há registros ou formas de se atingir esse conhecimento. A gente vai ver aí, né, na próxima discussão que nós vamos entrar, que, por vezes, a falta de informação foi acompanhada de uma perspectiva onde essas informações relacionadas ao que é produto das sociedades africanas não causavam interesse. E aí é muito importante, né, inclusive, se atentar, né, nós que estamos agora, na atualidade, né, se atentar a quais fontes, a quais materiais nós vamos recorrer, porque muitas pesquisas têm permitido, né, a gente alcançar essas informações que são tão caras para o conhecimento histórico, e que a gente precisa delas não só para produzir a história, né, a história enquanto uma pesquisa, né, a história acadêmica, mas também essa história da sala de aula, que é uma produção de conhecimento também, e que por vezes fica com essa lacuna. Uma outra competência extremamente relevante, né, o exercício da interpretação. E aí, interpretação de fontes diversas. Aqui a gente está falando de textos, de objetos, de literatura, de música, de mitos, de objetos da cultura material também. E tudo isso são fontes que nós também conseguimos localizar no continente africano, mas que, por vezes, por falta desse tato, desse desconhecimento, dessa historiografia, né, a gente acaba limitando a certos tipos de recursos. As fontes iconográficas talvez sejam até as mais famosas, porque, de fato, né, ainda que de forma extremamente criticável, né, aparecem nos livros didáticos, né, a gente sempre tem aquelas imagens do continente africano, mas ligada àquelas perspectivas ainda, né, reproduzindo muito daquelas perspectivas, né, da escravidão, ou muito ligada à questão das festividades, o que não é em si um problema trabalhar, né, mas que é muito limitante, porque dá talvez a impressão aos nossos estudantes em que não há outros suportes para se pesquisar a África. E a interpretação, ela também é uma questão muito cara, porque a gente não interpreta também somente a partir do nosso horizonte. Há de se também, né, ser interessante tentar localizar também os horizontes daqueles que produziram, né, determinadas fontes que estão sendo observadas. E para a gente, existe uma questão de filtros culturais que estão aí, né, em relação a não só a história da África, em relação a todos os continentes, inclusive em relação à própria história, né, dentro do Brasil, se a gente for pensar, porque existe uma diversidade, mas, se tratando de história da África, é um filtro que é tratado com uma estranheza, porque a história europeia, a história que já está consolidada, né, a linguagem europeia é uma linguagem que já está disseminada no Ocidente, então não nos causa muita estranheza falar sobre modos de vida que são diferentes em relação aos nossos. E aí, para falar em história da África, é preciso reconhecer que é uma outra sociedade, é uma outra lógica de organização espacial, social, né? É um outro universo que se constrói, não no sentido alienígena. Da mesma forma, é preciso, inclusive, e aí a gente chega também, né, numa outra competência que é a da comparação. É claro que a comparação ela é feita seguindo alguns parâmetros, né? Porque senão a gente pode acabar criando uma comparação de uma forma evolutiva, o que não é benéfico,
mas trabalhar a comparação, inclusive, de demonstrar para os alunos, né, que a Europa também é um outro contexto. E a gente ainda assim consegue acessar essa sociedade, realizar alguma leitura e alguma interpretação sobre as questões que estão sendo postas ali. Então, e aí, né, a habilidade da comparação, né, a competência da comparação, ela é muito importante, né, em se tratando desse ensino, porque ela permite a gente pluralizar as experiências. Eu gosto muito da ideia de não construir centralizações, mas descentrar, inclusive, quem está no centro, né? Esse movimento, inclusive, é ser feito justamente com a Europa, que está sempre colocada no centro, e mostrar que ela tem as suas particularidades e peculiaridades, tanto quanto outros povos. Então, pluralizar as experiências, né? Então, é a comparação mais nesse sentido, de enriquecer as perspectivas, e não de hierarquizar, o que, por vezes, pode acabar acontecendo se a gente não toma alguma atenção. E, por fim, né, a análise, né, que é aí uma habilidade bastante complexa, né, porque ela pressupõe aí, né, a gente exercitar a escrita, a gente exercitar, né, a construção de hipóteses, a verificação de hipóteses, mas algo em que é possível de ser feito em relação também a esse conhecimento africano, né, do continente africano. Não é algo, então, né, a gente consegue utilizar, né, todos esses elementos da BNCC para produzir em sala de aula um conhecimento histórico sobre África que caminhe de uma forma mais complexa, no sentido de que, né, complexificar as relações, complexificar os modos de vida, não de tornar difícil, mas de demonstrar que não é uma coisa menos elaborada, que não é uma coisa que não tem ali, né, estruturas também. E então é interessante fazer isso. Porém, a gente entra na discussão, né, sobre a historiografia de África, porque essa discussão sobre a historiografia, ela permite a gente perceber como fazer isso, né, como foi feito essa tentativa de trabalhar com esses elementos que estão preconizados na BNCC, mas como que essas tentativas foram, né, feitas por pesquisadores da história africana durante alguns momentos também dessa historiografia. Claro que não foram pesquisas feitas em função da BNCC, mas que dialogam com o ofício do historiador e, portanto, né, é possível traçar alguns paralelos. É muito importante a gente ressaltar o quanto a competência de análise da BNCC, ela não necessariamente está reforçando uma ideia de analisar o passado para descobrir coisas do presente, né? Acho que essa perspectiva de história enquanto origem, ela não está mais presente na BNCC, ela já não está presente na historiografia há algum tempo, mas ela é incluída de forma muito, muito satisfatória na BNCC, eu diria. Eu acho que é um dos pontos fortes da Base Nacional Comum Curricular, o fato de que quando se fala de análise na BNCC, a gente não está falando, a gente já está falando de uma perspectiva bastante diferente daquela perspectiva que a gente viu na 10639, né? A perspectiva já não é mais estudar a África para que a gente entenda as contribuições para a formação do Brasil, e sim de pensar junto com o passado, né? Pensar junto com esse outro contexto histórico. A BNCC tem falado muito sobre pluralidades, a gente tem desenvolvido muitas habilidades de reconhecer a diferença, né? E eu acho que, nesse sentido, a África e a Europa ocupam lugares muito fundamentais, né? Que é de compreender contextos diferentes, compreender a lógica desses contextos diferentes, perceber como essa lógica se articula, perceber como esses contextos se articulam, para entender a nossa sociedade, não em uma perspectiva linear de continuidade, mas numa perspectiva de desenvolver habilidades que podem ser úteis para interpretação do contexto atual, né? Analisar o passado, então, não é analisar o passado com o presente enquanto uma consequência, mas analisar o passado em si para conseguir analisar o presente em si, né? Desenvolver a habilidade de análise no geral e não desenvolver uma relação de causa-consequência entre passado e presente. Eu acho que isso é bem interessante da gente ressaltar na base nacional.
E aí a gente entra em uma das discussões que a gente gostaria de entrar, que é uma discussão bastante historiográfica, né? A gente usa como principal, um dos principais, na verdade ele é mais introdutório do que principal. Eu acho que a maior parte se a gente quer entender um pouquinho de história da África, é importante que a gente leia esse texto, né? Que é o texto do Carlos Lopes, que é chamado de A Pirâmide Invertida. Nesse texto, o texto é bem curtinho, eu acho que ele tem umas 20, 25 páginas, alguma coisa nesse sentido. O Carlos Lopes vai fazer um panorama geral sobre a história do continente africano, ou a história da África, e principalmente a história da historiografia do continente africano. Ele vai falar, então, não só sobre aquelas coisas que estavam acontecendo no continente, porque não dá, é um continente, mas principalmente sobre as leituras historiográficas que vão ser realizadas no continente africano. E ele vai propor isso no formato de uma pirâmide invertida. Ele está aí brincando com a ideia de pirâmide por alguns motivos, né? Dentre eles o fato das pirâmides estarem no Egito, mas ele está brincando com a ideia de pirâmide para demonstrar o quanto o conhecimento sobre África ele estava sendo produzido em uma esfera muito restrita da comunidade intelectual no mundo, no geral, e aí quando esse conhecimento vai se ampliando, vai se capilarizando, e como essa capilarização acontece de formas que ele vai elogiar, hora criticar, e a gente vai falando sobre elas, né? Esse primeiro momento que ele vai falar da historiografia sobre o continente africano, ele chama de historiografia colonial. Ele está falando principalmente daquele conhecimento que vai ser produzido entre o século XIX, principalmente durante todo o século XIX, e o início do século XX, a primeira metade do século XX, principalmente. Nesse período da historiografia colonial, a gente recupera aquela análise hegeliana que a gente tinha falado na última aula, né? Aquela percepção de que a África não tem história, de que a história da África é posta em movimento a partir do momento que a colonialidade é estabelecida em África, então a partir do momento que as pessoas brancas estão no continente africano é que a história de África começa, né? Ou perspectivas de que a África estava em um período sem história, né? Um período que está relacionado muito à antropologia, à arqueologia, enfim, não é uma crítica a essas disciplinas, a esses campos disciplinares, mas é uma crítica à noção de que essa sociedade sem história, pré-históricas, não são objeto de estudo da ciência histórica, né? São objetos de estudo dessas outras ciências, principalmente da antropologia, nesse caso. O Carlos Lopes vai dizer que é necessário que a falta de história da África é uma justificativa muito impactante, muito presente para a situação colonial instaurada no continente, né? Então, um hiato de 5 mil anos, desculpa, um hiato de 5 mil anos de história do continente, esse ato é resolvido com a chegada do colonizador, né, que tem aí esse fardo do homem branco de levar a África até a civilização, de colocar a África de volta no movimento da história e de resolver os problemas, não resolver os problemas de um sentido altruísta, ou na verdade na cabeça dele até era altruísta, né, mas resolver os problemas no sentido de colonizar aquele continente, colonizar aquelas pessoas, colonizar aquelas mentes e aqueles corpos, de forma a levá-los ao futuro brilhante da civilização, né? Ao futuro histórico da civilização. Você quer complementar alguma coisa, Miss? Essa corrente, gente, ela é até denominada como a corrente da inferioridade africana, né? É importante a gente, a partir disso que o Robert trouxe, que o Carlos Lopes vai trazer, né? A gente ter essa ideia de que, ao ter essa perspectiva, por muitas das vezes, as fontes também utilizadas foram lidas com essa perspectiva. Então, quando a gente for discutir um pouco mais à frente, é interessante vocês prestarem atenção que é um momento em que a fonte, né, por exemplo, um relato de viagem, uma pintura, ela vai expor essa visão, né, europeia, essa perspectiva europeia da inferioridade africana. Então, por vezes, ela vai ressaltar aquilo que aos olhos desses europeus foi estranho. E isso pode, às vezes, acabar nos induzindo, nós, enquanto professores, que estaremos em sala de aula, a reproduzir essa leitura.
Isso, então, é importante a gente ter uma noção disso, porque as fontes também, elas vão ser produzidas dentro desse contexto, ou as que foram produzidas antes desse contexto, elas vão ser lidas dessa maneira. Então, é por isso que é interessante a gente ter essa visão dessa historiografia, de localizar essa produção historiográfica e perceber como ela vai refletir na produção em sala de aula, na produção de conhecimento em sala de aula, né? É um paradigma em que a África ela está ali colocada, né, como um apêndice dessa história, né, universal, e o contraponto é a Europa, né? Então, essa corrente, então, ela vai externar essa perspectiva de inferiorização, né, do continente africano. A gente também chama essa perspectiva de uma perspectiva da falta, né? É o famoso sem fé, sem rei, sem lei. Na África falta coisas. Esses historiadores ou esses intelectuais, eles nunca estão olhando para a África pelo que ela tem, mas estão olhando para ela naquilo que ela falta. Então eles olham para a África e falam, falta Estado. Eles olham para a África e falam, falta religião sistematizada. Eles olham para a África e falam, falta definição jurídica, falta direito, né? Direito no sentido de direito jurídico estabelecido como está estabelecido na Europa. Então, a partir da leitura daquilo que falta em África e que, teoricamente, tem na Europa ou está consolidado na Europa, há uma grande discussão, inclusive, de fato de que nenhuma dessas coisas está consolidada na Europa no século XIX, mas nessa perspectiva da falta, a gente lê o continente africano. Isso vai gerar, galera, isso vai durar até a década de 40, principalmente, Carlos Lopes vai dizer, até a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Segundo Carlos Lopes, na Segunda Guerra Mundial, alguns intelectuais africanos, muitos intelectuais africanos, na verdade, né, por causa da colonialidade, vão lutar na Europa, eles vão lutar a Segunda Guerra Mundial. Muitos desses intelectuais, inclusive, vão voltar para o continente africano depois da guerra, aqueles que sobreviverem, né, vão voltar e vão fundar nações na África, vão participar grandemente desse processo de independência, inclusive pegando em armas e se tornando depois chefes de Estado desses Estados africanos pós-Segunda Guerra Mundial. Mas o que vai acontecer? Eles vão até a África e lá em África, eles vão até a Europa, eles veem a Segunda Guerra e principalmente eles veem a atrocidade que foi a Segunda Guerra. Eu falei meio rindo porque é quase que uma inversão daquilo que a gente geralmente está acostumado a ver, né? Esses intelectuais, muitos deles vão dizer que eles encontraram a barbárie que a Europa acusava em África, na verdade estava acontecendo na Europa, né? Eles vão dizer que o Holocausto é das coisas mais bárbaras que poderia existir, enfim. Então, eles invertem esse jogo de civilização e barbárie para demonstrar que, na verdade, os bárbaros são os próprios europeus. E é engraçado porque muitas discussões recentes vão dizer, inclusive, que só é bárbaro porque eram europeus que estavam sendo levados aos campos de concentração, né? A Segunda Guerra Mundial, segundo essa perspectiva, só choca, ela só é impactante. O Césaire é o principal autor dessa corrente, a Aimé Césaire, e ele vai dizer exatamente, Carol, é ele mesmo. O Aimé Césaire vai dizer exatamente que a barbárie da Segunda Guerra Mundial só choca porque ela está acontecendo na Europa. Porque se ela estivesse acontecendo na África, como ela aconteceu durante todo o século XIX, ela não vai ser vista como bárbara. Pelo contrário, ela vai ser vista como civilização, né? É levar a civilização para o continente africano. Essa inversão que vai acontecer na Segunda Guerra Mundial vai resultar em uma inversão historiográfica. O Carlos Lopes vai chamar essa historiografia de uma historiografia da superioridade africana ou da historiografia do pós-independência, né? É quando essas nações, para se consolidar, as nações do processo de independência e do pós-independência da década de 60 e 70, principalmente, vão demonstrar que no continente africano a gente tem rei, a gente tem rainha, a gente tem reinos, a gente tem impérios, a gente tem várias dessas estruturas que são estruturas, na verdade, europeias, né? Dizer que existe um rei na África é dizer que existe na África um governante ou um mandatário político que, em alguma medida, se assemelha àquilo que a Europa está chamando de rei. E fazer esse movimento, por mais que ele pareça, em primeiro momento, muito benéfico, e ele foi muito benéfico, né? Tipo assim, a gente, tanto Carlos Lopes quanto nós aqui nessa aula, a gente não está fazendo uma
A gente não quer jogar o bebê fora com a água do banho, né? A gente não quer jogar toda a historiografia do pós-independência fora. A historiografia colonial pode jogar, brincadeira. Mas a historiografia do pós-independência a gente não quer jogar fora, porque ela traz muitas contribuições importantes, dentre elas a mudança no paradigma de fontes históricas, né? A partir da pós-independência, que a gente vai considerar a tradição oral como uma fonte histórica, a cultura material como fonte histórica, as imagens, as produções imagéticas como fontes históricas, os testemunhos como fontes históricas. Tradição oral e testemunhos são coisas bem diferentes, né? Enfim, a gente vai considerar uma série de coisas que até então não eram consideradas aptas para fazer historiográfico, como muito aptas para fazer historiográfico, e não só muito aptas, mas muito aptas para fazer aquilo que a Europa está chamando de história, né? Para identificar no continente africano aquilo que a Europa está considerando como marcadores de civilidade, né? E identificar leis no continente africano, identificar unidades políticas no continente africano, identificar a fé no continente africano. Então, essa historiografia do pós-independência ela é muito rica, ela traz muitas nuances, muitos contextos e que são extremamente benéficos para o ensino de história da África e para pensar a história da África como um todo. Isso não significa que ela esteja isenta de críticas, né? Fazer África a partir de padrões europeus gera deformidades, né? Gera distorções no continente africano, que são distorções muito prejudiciais para a compreensão do continente africano enquanto um território, enquanto uma população, enquanto um grupo capaz de dizer aquilo que é importante para si mesmo, né? A partir do momento que a gente coloca o rei como como a maior figura de autoridade do continente africano, porque o rei em algum momento foi uma figura de autoridade para o continente africano, a gente não percebe a gente não percebe quais são as lógicas de autoridade do próprio continente, né? Quais são as lógicas de autoridade que estão independentes particulares desse tipo de população. Eu falei bastante, tá, Miris? Não sei se você queria complementar. Só um momentinho, o Felipe comentou que está tendo um problema. Felipe, aqui para mim está tudo certo. O Matheus também disse que está tudo certo. Não sei se mais alguém também tem tido algum problema. Acho que o Robert acabou saindo da aula, mas eu vou continuar aqui a fala, enquanto o Robert não retorna, né? Voltei. Voltou. Se vocês quiserem, eu posso tentar desligar o Wi-Fi e ficar pelo 3G também, para ver se melhora, mas se for... Não, então tá bom. Está funcionando. Bom, então, né, partindo um pouco da que o Robert trouxe para a gente vê que essa invertida na pirâmide, né, ela acontece justamente nesse momento, né, da luta, né, anticolonialista, né, no continente africano, e ela tem aí suas grandes contribuições, mas vai acontecer aquilo que o Mudib identifica, né, que a gente vê um rompimento ideológico sendo feito ali de alguma forma, mas se mantém ainda uma filiação epistemológica com aquilo que estava sendo criticado. Porque ao adotar o modo de fazer história europeu, né, sem buscando, né, mirando, né, na perspectiva de construir uma história similar, em alguma medida, à história europeia, a gente mantém, por exemplo, aquela dualidade, né? A gente costuma falar, né, quanto que essa dualidade ela vai nascer no continente europeu, sobretudo ali, né, quando a gente está falando no momento ali do Renascimento, depois vai também ganhando contornos cada vez maiores ali no Iluminismo, aquela coisa o espaço da escuridão, o espaço da razão, o bem, o mal. E aqui a gente está vendo, né, uma polarização que está se acentuando, né? É o colonizador contra o colonizado, a Europa e a África está polarizado, mas não tão polarizado que busca ser totalmente oposto. É um polarizado em que se busca, de alguma medida, ainda uma aproximação, ainda que seja para se reivindicar humano, né?
é eu me reivindicar humana, é eu reivindicar a humanidade do lugar onde vivo, do meu passado, né? Do passado dos povos, né? Ao qual as pessoas estão ligadas, mas é um passado que tem que ser vivido ou tem que ser próximo aos moldes europeus, porque senão ele ainda não tem uma validade. É claro que quando a gente fala de disciplina da história, é algo muito complexo, porque a história nasce no seio do colonialismo também, no século XIX, a história acadêmica, né? Então, no final das contas, se a gente esticar essa problematização ao máximo, talvez a gente possa chegar na conclusão de, opa, história, então, é uma invenção europeia e que é impossível trabalhá-la em outros lugares. Mas a gente também não pode esquecer que a própria história europeia não se constrói apenas com a Europa. Por mais que ela tenha ganhado ali, né, um espaço, né, por mais que a Europa tenha ali, né, tido uma projeção, né, em função de todas essas questões, o colonialismo, a experiência, né, colonial nas Américas, depois do colonialismo em África, né, os europeus estão sempre vivendo aí, né, numa rixa eterna com todos os outros povos do planeta, mas a história da Europa também não se faz só com a Europa. Então não dá para dizer que nada que não seja europeu também carga na história, mas é preciso pensar, então, como produzir uma história em que a gente também valide as experiências de outros povos, em que a gente valide as formas de existir de outros povos, sem, contudo, buscar fazer isso a moldes europeus. O que é muito comum quando a gente fala de história da África, né? Geralmente, quando a gente tem a oportunidade, né, de estudar a história da África, lá no livro de história, a gente tem, por exemplo, a história dos grandes reinos. Aí você pega o reino do Mali, o reino do Congo. A própria palavra reino é uma noção questionável quando a gente fala de história da África. Porque o reino pressupõe, né? O reino é uma ideia europeia, pressupõe a figura de um rei, pressupõe ali, né? Todo aquele contexto do Estado Nacional que está se formando, a lógica de território. Eu vou pegar o exemplo do Congo, que é um território que a gente vai falar daqui a pouco, território que eu pesquiso, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. A lógica de poder não estava associado à terra, estava associado a pessoas, né? A extensão da minha influência em relação a pessoas, até onde eu consigo influenciar pessoas, e aí, a partir dali, é que se organizava também a lógica de ocupação do território. Então, é uma outra chave. Quando que vira reino? Quando os europeus chegam no Congo e falam, aqui tem um reino. Tem né, se a gente pega uma das primeiras fontes, né, por exemplo, do Rui de Pina, que é muito utilizada, né, para o contexto do Congo, ele fala, fiquei sabendo que tinha no interior daquele reino um rei que mandava naquelas terras. Ele traduziu para a linguagem dele, o que ele entendia de governo, o que ele entendia que era um poder, ele escreveu essa carta, esse relato foi utilizado à torta e à direita, e aí a gente fala o reino do Congo. É claro que também existem outras questões também, porque o Congo passa por algumas experiências em que os próprios governantes, que a gente chama de manicongos, como a gente vai ver, eles vão se reivindicar reis, né, nesse diálogo com os europeus. Mas aí a gente consegue também apresentar uma outra perspectiva que não é, por exemplo, a da imposição europeia dentro daquele espaço. Mas eu vou chegar lá nisso. Mas eu só queria trazer isso nesse momento, então, porque eu acho que é uma discussão muito relevante para a gente que está em sala de aula, porque essas leituras, por mais que a gente esteja apresentando elas com um certo recorte temporal, elas ainda persistem. A perspectiva colonialista, elas ainda persistem, inclusive em muitos materiais, em muitas abordagens, e a perspectiva, né, do pós-independência, essa perspectiva da superioridade africana, que tem seus pontos chaves, mas que a gente vê também que tem seus problemas, né, ela também persiste, né? Às vezes a gente escuta as pessoas falarem muito sobre os reis e rainhas africanos. Nós somos descendentes de reis e rainhas africanos. O que é um rei africano? O que é uma rainha africana? Né? O que é monarquia? Uma monarquia em África, ela vale porque é em África, mas a monarquia europeia, a gente fala, não, a monarquia europeia era uma monarquia que tinha uma nobreza parasitária, que não sei o quê, explorava o povo, né? A gente faz uma leitura crítica até, mas em África a gente vai validar também, porque a África, coitadinha, a gente tem que colocar essa história com superioridade, porque só apanharam a vida inteira. Não estou falando isso enquanto uma pesquisadora, né, de África, uma pessoa brasileira,
Eu sou uma mulher brasileira, negra, falando sobre um continente em que eu nunca botei meu pé. Então, assim, tem todos esses atravessamentos também que perpassam a produção de conhecimento sobre África. Mas se a gente tem uma proposta de fazer uma história que é crítica, a gente precisa ser crítico e também não ficar criando a história que é confortável aos nossos ouvidos. Por mais que talvez a gente que passe por essa experiência diaspórica no Brasil, às vezes a gente sinta essa necessidade de ter uma história, de ter um conforto, porque a gente já se sente muito sem uma história, né? Eu vejo as discussões, às vezes alguém coloca na internet, né? Pessoas do Sul sabem falar de onde veio e a população afrodescendente no Brasil, afro-brasileira, né? O termo que se usem, né? Não sabe dizer. Então, e isso é uma realidade, né? A gente não tem um sentimento de origem, né? É quase que a sensação que surgiu por brotamento, né? De repente brotou, nasceu a gente aqui no Brasil e estamos vivendo, né? Mas são questões que são importantes de serem levantadas, de serem debatidas, até para trabalhar com os conhecimentos em África, porque é um conhecimento que a gente se sente muito pertencente, muito dono, mas a gente não tem esse laço tão direto também como a gente imagina às vezes, né? Porque é uma realidade que tem várias particularidades. Então, a gente também não pode só sobrepor, até mesmo sobrepor os nossos valores, que são valores ocidentais, são valores que estão influenciados pelo pensamento europeu, na hora de trabalhar com isso, tanto na produção de conhecimento, como na produção de conhecimento em sala de aula também, né? Do conhecimento acadêmico, quanto à produção de conhecimento em sala de aula. Nesse contexto, a gente já tem uma primeira indicação. A gente vai fazer essa indicação por escrito depois, a gente vai, talvez até mande para vocês, mas é que num contexto, nessa virada da historiografia pós-independência para os novos estudos africanos e africanistas, a gente tem a publicação pela Unesco do História Geral da África. Isso é extremamente, aparentemente, minha rede deu um anúncio de oscilação, aí eu vou ver se vai melhorar agora. Mas o História Geral da África é um compilado de textos de diversos autores africanistas, autores muito consagrados, inclusive a gente está falando do Joseph Kidderbo, do Rampateba, são vários artistas, vários intelectuais africanos de grande renome. Muitos deles tiveram participação efetiva nos processos de independência, e que vão escrever textos para publicar nesse compilado de história, que é um compilado de História Geral da África. Assim como esse texto do Carlos Lopes, o História Geral da África é um ótimo caminho para iniciar coisas, né? Eu acho que ele é um ótimo texto introdutório, principalmente se a gente vai tratar sobre coisas que a gente nunca viu antes, né? Por quê? Porque ele sai desde a pré-história da África, ou o que a gente chama de história antes da escrita, né, atualmente, até o período pós-colonial. Então, são 8 volumes, né, são 8 volumes de livros gigantescos que tem textos sobre absolutamente tudo que vocês imaginarem, qualquer região da África está lá, em tempos diferentes, né, eles são divididos em períodos diferentes, em tempos diferentes, e os textos eles são independentes e são muito curtinhos. Então, se você precisar de algum texto sobre África no período medieval ou na modernidade, é possível ir lá naquele contexto e tal, olhar um texto que te interessa, e aí você pode ler só ele, você não vai precisar ler todo esse compilado de 8 volumes, assim, né? São ótimos textos para começar, são textos que têm alguns problemas, porque eles estão justamente nessa virada da historiografia pós-independência, né? Mas que são textos que são muito úteis para análise histórica, e mais do que para análise histórica, são textos pensados pela Unesco para discutir-se história da África em ambientes como a sala de aula, né? Não são textos muito facinhos que dá para levar para os estudantes, dependendo de quais estudantes a gente está falando, mas são textos de onde dá para tirar excertos, de onde dá para tirar noções e de onde dá para tirar discussões que são muito, muito interessantes. E aí ele vai dizer que depois da década de 80, a gente, depois de muita crítica, e principalmente em relação ao que
foram os processos de independência, né? Porque durante o processo de independência existe um entusiasmo de superação do colonialismo na África, né? Um entusiasmo de superação de exploração, de exploração de uma política de exploração, de superação de uma política de exploração do continente africano, de superação de uma política de autoritarismo no continente africano, né? Enfim, de várias coisas nesse sentido. E o que vai acontecer depois do pós-independência, o que vai se mostrar, o que vai se revelar depois do pós-independência, é que esses estados independentes, em muitos momentos, muitas vezes, inclusive, estavam reproduzindo algumas opressões do período colonial, né? É claro que a gente não pode dizer que eles continuaram uma colonização no continente africano, é óbvio que não, mas algumas das grandes questões em relação a autoritarismo de alguns governantes, em relação a processos más condições de trabalho e para que são aquelas condições de trabalho, né? Uma dependência entre Europa e alguns estados ocidentais, Estados Unidos e Europa no geral, entre África e esses dois grandes polos, né? Vão gerar algum desconforto nas populações africanas e nos intelectuais africanos, a ponto de que eles repensem a historiografia da África a partir dessa nova experiência de vida, né? Essa experiência do pós-independência dos estados independentes. Esses novos estudos africanistas, eles vão ser chamados pelo Carlos Lopes, inclusive, de emoções equilibradas, né? É um momento em que, em tese, e aí o em tese aqui precisa ficar muito marcado, a gente já superou a perspectiva de que que a África não tem história, e a gente entrou numa perspectiva de que é possível analisar criticamente a história da África, inclusive tentando se desvencilhar desses padrões europeus de narrativa, né? É nesse tipo de historiografia onde a gente está inserido. É uma historiografia que vai olhar para esses reis e rainhas africanos, por exemplo, e vai dizer que nós aqui no Brasil não somos descendentes de reis e rainhas africanos. Até porque se esses reis e rainhas africanos existiram, eles muito provavelmente não foram escravizados e trazidos para o Brasil, né? Então, se essa classe política dominante do continente africano existia, ela muito provavelmente não foi trazida para o Brasil, porque se fosse o caso, não teria ninguém na África, né? Não teria nenhum tipo de pessoa, só teria os colonizadores missionários lá. Embora a gente tenha uma hemorragia demográfica imensa no continente africano, a gente está falando de mais de 20 milhões de pessoas saindo pelo Atlântico, outras 20 milhões de pessoas sendo levadas pelo comércio saariano, e ao que tudo indica, aproximadamente 20 milhões de pessoas também sendo comercializadas pelo Oceano Índico. Então, no geral, a gente está falando de uma hemorragia demográfica de 60 milhões de pessoas, né? Ou muito mais do que isso, porque a gente não tem dados, a gente não tem muitos dados para corroborar essa afirmação. Apesar dessa grande hemorragia demográfica, é preciso pensar quais são as dinâmicas que envolvem esse tráfico de escravizados, né? E dentro dessa dinâmica é preciso pensar a classe no continente africano. E essas são questões que a gente ainda está resolvendo, né? São questões dessa nova historiografia que a gente ainda está pensando. Assim como a Europa, assim como a Europa, assim como é possível fazer uma leitura crítica da monarquia europeia, é necessário que se faça uma leitura crítica da classe governantes do continente africano no período nesse período pré-colonial e colonial, né? Inclusive pós-colonial também é possível. É necessário que façamos críticas às classes dominantes Bom, entretanto, ler um comentário aqui que a Carolina compartilhou conosco, né? É interessante essa fala sobre fazer historiografia sobre a África sob uma perspectiva europeia. E me lembra a necessidade de se pensar no pan-africanismo, visto que quando lemos sobre, a partir dessa visão, vem a ideia de que os próprios povos africanos não pensavam da forma que é apresentada, ao esvaziamento dos mesmos. Porque a história africana não começou quando o europeu chegou lá,
e às vezes é o contrário disso que é apresentado. E a Isabelle Pacheco, ela perguntou sobre o compartilhamento do texto do Lopes. O texto do Lopes a gente consegue compartilhar assim, tranquilo, é um texto curtinho. Os volumes da História Geral da África são os calhamaços. Eu, particularmente, não tenho no meu drive, mas se você colocar História Geral da África, Unesco, vocês conseguem baixar todos eles de graça, com facilidade. Estão todos disponíveis na internet. Eu não sei em relação, porque tem uns volumes novos que foram feitos. Eles ainda não saíram, não. Ainda não saíram, né? Mas então podem acompanhar. Tem 3 volumes novos que foram feitos. Foi em 2018 que teve o evento da Unesco, 2019, não me recordo muito bem, e que foi discutido, né, a perspectiva desses novos volumes, inclusive trazendo, né, uma perspectiva que está mais alinhada a esses novos estudos, né, novos estudos africanos e africanistas. E aí, né, pegando o gancho, inclusive, desse título que está ali no topo da pirâmide, né, os novos estudos africanos e africanistas, é importante a gente fazer essa distinção, né? O que são estudos africanos, o que são estudos africanistas, né? Quando a gente fala de produção africanista, a gente está falando de uma produção que é feita por pessoas, né, que são de fora do continente africano. E quando a gente fala, né, desses estudos africanos, a gente realmente quer dizer sobre uma história que é produzida a partir de sujeitos que são do continente africano. É uma discussão, gente, que perpassa também por um engajamento em acessar perspectivas, né, de produção de conhecimento sobre a história da África, feita a partir de sujeitos que estão ali naquele continente, que têm ali uma outra perspectiva e uma outra relação com a história. É uma forma também da gente acessar quais são as agendas ali que estão, né, sendo colocadas ali em pauta, das necessidades, dos questionamentos, né, e até mesmo para trazer uma certa visibilidade. Esse projeto da Unesco, por exemplo, também é um projeto que ele é feito, né, com muitos intelectuais africanos, como o Robert pontuou, porque também tem essa perspectiva de nos aproximar. Porque até então, essa história que foi produzida, né, essa história que foi produzida, a história colonial, né, ainda que seja sobre o período pré-colonial, é bem interessante a gente observar que era uma história muito limitada de temas, né? Era uma história em que a África aparecia para compreender uma situação na Europa. Da mesma forma que a gente contou isso para o Brasil, isso foi feito na historiografia europeia também, né? Então, aparecia-se a África para entender a economia europeia. Aparecia-se a África para entender as motivações europeias de, né, invadir o continente africano no período colonial. Aparecia-se a África para entender as motivações super do coração, em alguns momentos, né, dos missionários europeus durante o período pré-colonial. E quando eu digo esse super do coração, é bem assim, ironicamente falando, né? Porque houve também essa dificuldade durante a produção desses trabalhos, desses europeus reconhecerem o caráter violento de suas ações. Isso também é uma crítica importante de ser feita, né? E aí, quando a gente vai para essas novas perspectivas mais atuais, a gente vê um aumento, né, de temas que vão aparecer agora em relação à história da África, e a agência dos sujeitos africanos, né, dos homens, mulheres, né, que vivem naquele continente, ou viveram naquele continente, ela também passa a ser um objeto de interesse desses estudos, né? Então, não é só compreender, por exemplo, o impacto do europeu no continente africano, que é importante de ser analisado, mas é entender também qual foi a postura, né, das pessoas que estiveram em contato com esses europeus. O que foi colocado, o que estava posto para essas sociedades, quais foram as escolhas, o que foi compartilhado com esses europeus, porque, por exemplo, quando a gente vai para algumas fontes, nem tudo que o europeu relata lá é realmente tudo que quer dizer que se trata de 100% de toda a situação. Tinha informações que eles não tinham acesso, tinha informações que eles deliberadamente não tinham acesso por parte dos povos aonde eles estavam, né, vivendo, né, fora os vários relatos de pessoas que nem passaram no continente africano. Mas, enfim, então a gente tem agora uma multiplicidade de temas. Agora a gente vai estudar
a política de uma forma muito mais elaborada, a gente vai ter um interesse em estudar o cotidiano também, né, de diversos povos, inclusive no período colonial, os gostos, gente, os gostos, a questão estética, a história da arte, né? Tem até uma discussão, né, se existe ou não uma arte africana, porque é uma outra forma de se relacionar com o que é produzido, né? Mas vai se estudar, então, a questão da estética, a percepção do que é belo mesmo, né? São assuntos que a gente vê quando a gente fala de história de outros lugares, né? E que até então não era pautado, porque a história da África vivia sobre o véu da escravidão, como se a história da África realmente fosse só escravidão e depois fosse só a experiência do colonialismo. Então, é importante quando a gente levanta essa discussão. E aí, um outro ponto também que eu acho que é interessante, porque se a gente for acompanhar, né, ainda que as coisas não aconteçam de forma totalmente linear, como eu falei com vocês, coexistem essas experiências de interpretação, né, acerca da história da África, mas ela acompanha, para quem teve a experiência de passar pela graduação em História, né, já passou, está passando, vocês vão ver que ela acompanha o próprio desenvolvimento assim, da disciplina História, né? A discussão sobre o alargamento das possibilidades de uso de fonte, a discussão epistemológica, né? Os interesses de estudo, de estudar a história dos debates, de estudar a história dos vencidos. Se a gente olha para a historiografia, né, sobre o continente africano, a gente percebe que está acompanhando isso. E não é porque a África está acompanhando, mas é porque ela, na verdade, também está influenciando. Ela está também, né, esses questionamentos que esses historiadores vão trazendo a partir das experiências deles com pesquisas em África, inclusive para conseguir validar, usar uma tradição oral como fonte, vai impactar a própria disciplina História. Né? O que a História entende como sujeito? O que a História entende como fonte? O que a História entende como passado? O que é a História? O que é a História? Né? A História, as epistemologias que estão sendo trabalhadas. Então, quando a gente fala de África, a gente está falando de um algo que traz impactos que vão além da produção de conhecimento sobre o continente, mas está impactando a própria história enquanto disciplina, está impactando a formação de historiadores, de professores de história, né? Então, isso também é uma questão interessante a ser analisada. E se mantém, porque muitas das discussões que ainda, né, acontecem, né, a gente vê nos eventos de África. E aí é uma coisa que eu até comento muito, né, com o pessoal, que sempre tem um simpósio de África, é um simpósio geral, quando tem um evento com vários temas, é um simpósio geral para a África, para todos os tempos de África, joga todo mundo lá, ainda joga ensino de história da África, né? E aí eu falo, gente, nós precisamos expandir, né? Eu, por exemplo, trabalho com diplomacia, né? Então tem ali uma questão da política africana. E aí eu fico ali só, né, do Congo, que é a região que eu pesquiso, e aí eu fico só de simpósios de África, a gente também tem que começar a ir também para os outros espaços, para os outros eventos que são sobre política e que não estão com esse recorte de África, demandar por isso. Por quê? Porque essas pesquisas estão demonstrando que existem outras formas de fazer política. E a gente, às vezes, não está nem socializando isso com as pessoas, né? E isso é o que vai gerar um impacto, é isso que vai alimentando esse impacto que a África traz dentro da própria disciplina enquanto história, né? É pensar, desconstruir certas noções e construir também outras. E aí a gente entra eu acho que até esse momento, né, tipo assim, deve ficar passando na cabeça de quem está vendo, como de fato, então, ensinar, né, tipo assim, a partir de todas as problemáticas na concepção epistemológica de história na aula passada, e agora essa toda problemática em relação à historiografia do continente africano, como apresentar de fato a África em sala de aula, né? Primeiro a gente resolveu trazer esse mapinha, né? Porque a gente gosta muito. Eu, pelo menos, gosto muito de trazer mapas, porque é uma dinâmica muito interessante. A gente está falando de um continente inteiro, com mais de 54 países. Como a Carol falou, muitos desses países, a maior parte deles, na verdade, não se enxergava até o século XIX, ou até os meados do século XX, talvez, acho que posso dizer até meados do século XX. Eles não se enxergavam como um grupo coeso. Essas fronteiras, na maior parte das vezes, são fronteiras impostas pela administração colonial, né? E são fronteiras que
não necessariamente hoje mais, né? Mas que elas não necessariamente condizem com a organização do continente pré-século XIX, né? Antes do século XIX. Atualmente, essa divisão em estados nacionais, ela vem... A discussão dos estados nacionais africanos, né? Ela vem sendo desenvolvida por alguns pesquisadores, né? A ideia de fronteira mesmo vai ser desenvolvida por alguns grandes pesquisadores, como Mbembe, por exemplo. Mas é importante que a gente pense como, desses 54 países, a gente tem experiências históricas completamente diferentes, né? São experiências históricas, são grupos, grupos que habitam a região, são práticas religiosas, práticas sociais, práticas políticas, práticas econômicas muito diferentes em todas elas, e que geram uma grande questão, que é a questão que eu já trouxe na última aula, né? Como trabalhar a história da África se a gente não trabalha a história da Europa, né? Tipo assim, a gente não fala... Eu quase... Eu não sei se eu posso dizer isso, mas assim, é muito difícil que algum de vocês trabalhe a história da Suíça nas aulas de história nas aulas de história de vocês, né? Ou que trabalhe, sei lá, a história fala um país aí da África. História de Luxemburgo durante o conteúdo de vocês. Então, falar que a gente vai trabalhar a história da África é silenciar, é tolir, é cortar a diversidade do continente africano, né? A gente vai trabalhar, talvez, a história de alguma região específica, história de algum grupo específico, história de algum período específico, mas a gente quase nunca vai estar trabalhando história da África, né? A gente vai estar trabalhando história de algum lugar. E aí, nesse sentido, a gente vai dividir a África hoje em 2 lugares, talvez, acho que a gente vai falar de 3 lugares especificamente, né? O primeiro deles vai ser essa parte que está em rosa aí, na verdade, uma parte dessa parte que está em rosa, né? A gente vai falar um pouquinho da Senegâmbia. Essa parte em rosa é chamada de África Ocidental, desculpa, e a gente vai pegar um pouquinho desse litoral ali perto do Oceano Atlântico, né? Que está envolvendo onde hoje são os estados nacionais do Senegal, do Gâmbia, de Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Serra Leoa, Costa do Marfim, essa região aí que a gente vai trabalhar em primeiro momento. Em segundo momento, a gente vai falar da parte da África Centro-Ocidental, que está em amarelo escuro, né? A gente vai trabalhar especificamente o Reino do Congo. Não sei se vai falar um pouquinho de Angola também, acho que não, né, Tamires? Só Congo mesmo. A gente vai trabalhar o que foi conhecido como Reino do Congo, e que hoje é parte que correspondia à época do que hoje é parte do Estado Nacional de Angola, da República Democrática do Congo e do... É isso, né? Angola e República Democrática do Congo? Ou pega um pouquinho também da Zâmbia? Eu não sei se o Reino do Congo pegava até a Zâmbia. Mas, enfim, vai pegar parte desses estados nacionais. No finalzinho, se a gente tiver tempo, eu vou tentar falar um pouquinho sobre essa África Meridional, que é o outro tom de rosa, né, do outro lado, principalmente falando um pouquinho da Etiópia e do que hoje a gente considera como os estados nacionais da Etiópia e da Somália e da Eritreia, né? Tipo assim, acho que é um pouquinho disso daí. Vamos lá. Para trabalhar essas regiões, galera, a gente resolveu trabalhar um pouquinho com as fontes. Por quê? A gente acha que tão importante quanto fazer uma crítica à historiografia e como desenvolver as competências da BNCC é trabalhar aquilo que a gente tem chamado de letramento histórico. Eu me perdi. Letramento histórico. Letramento histórico, então, é a capacidade despertar nos nossos alunos a capacidade não só de olhar para o conteúdo programático e entender aquilo que a gente está explicando, mas eles mesmos de fazerem análises históricas a partir das fontes, né? Entender como a história funciona, como a dinâmica histórica funciona, através do contato com as fontes. E aí a gente vai trabalhar algumas possibilidades de fonte, que são algumas possibilidades possíveis de trabalhar com a história da África. A primeira e uma das mais comuns em relação à história da África no Brasil é a literatura de viagem. Literatura de viagem é um termo genérico para a maior parte daqueles relatos escritos que os europeus
faziam sobre o continente africano. Então, foi um missionário lá, ele escreveu uma carta, a gente geralmente considera literatura de viagem. Foi um antropólogo lá, escreveu uma relação inteira sobre o povo Fang, a gente geralmente considera isso relato de viagem. Não só da Europa, é claro. A gente tem alguns relatos de viagem, alguma literatura de viagem relevante, muito relevante, inclusive, dos árabes sobre o continente africano, então pessoas que saíram do Oriente Médio e foram para a África, escreveram relatos riquíssimos. É o caso de Ibn Battuta, por exemplo, né, que escreveu lá... esqueci o nome do relato de Ibn Battuta. Esqueci. Não lembro, mas o Ibn Battuta é ele é, inclusive, considerado um historiador muçulmano, né? Historiador e intelectual muçulmano que ele viajou quase pela África inteira e ele relata essas viagens em diários, cartas e relações também. Além disso, a gente tem iconografia sobre a África. Parte dessa iconografia está nesses relatos de viagem, então são textos feitos para esses relatos de viagem, para essa literatura de viagem, né? Mas não só. A gente tem quadros pintados representando a África e representando os africanos, uma representação iconográfica muito rica, inclusive, que abre muitas possibilidades. E aí a gente tem essas duas possibilidades, que são as possibilidades onde a gente mais trabalha, geralmente, em sala de aula, né? Tanto a literatura de viagem, quanto a parte iconográfica. Eu vou parar só para comentar o negócio do Matheus, porque Matheus é espetacular. Só vem estudar a África e estudar a perspectiva árabe sobre o continente africano, porque é muito bom, tipo assim, é muito diferente de muitas das coisas que a gente está acostumado. Falta muito, a gente não tem muitos intelectuais que estão fazendo esse esforço de estudar essas perspectivas árabes sobre o continente africano, né? E além disso, além de ser muito inédito e de ser muito frutífero, a África é o melhor campo de estudo já feito na face da Terra. Mas, enfim, além disso, a gente tem cultura material, que cultura material é um conceito amplo, né? Mas a gente trabalha desde arquitetura até esculturas, pinturas, objetos que são criados para caça, para guerra, para atividades religiosas, enfim. Panos, tem um trabalho muito bem feito em relação aos panos, aos tecidos africanos, né? O trabalho do Odete Semedo é coisa de louco. Nossa, é muito bom mesmo esse trabalho. Odete Semedo, o nome do trabalho, Odete Semedo é o nome da escritora, a tese dela está disponível online, porque ela fez o doutorado dela aqui no Brasil, na PUC. Então, é só jogar lá Odete Semedo, que vocês vão achar a tese de doutorado dela, que é espetacular. Nessa cultura material, a gente tem uma relação muito grande entre cultura material e tradição oral. Tradição oral, gente, está relacionado aos mitos, está relacionado às histórias, está relacionado a uma perspectiva histórica de África a partir da transmissão oral, mas não só isso. Tem um texto muito bom do Rampatebá, chama A Tradição Viva, está na História Geral da África. A Tradição Viva é um texto espetacular, onde Rampatebá vai mostrar que tradição oral não é um tipo de literatura, ou um tipo de história, ou um tipo de relato. A tradição oral, ela, na verdade, é um estilo de vida, e é um estilo de vida que está relacionado a transmitir os nossos conhecimentos oralmente. Então, ela está relacionado muito à cultura material, né? Eles falam que quando um ferreiro ele faz uma espada, ele não está fazendo uma espada. O Rampatebá vai falar que ele está moldando a palavra no formato de espada, né? Porque antes de e aí eu estou fazendo uma simplificação, tá? Mas antes de fazer a espada, ele ouviu como se fazia uma espada, né? E aí, a partir dessa simplificação, é importante dizer que a tradição oral não é o mito sobre a história da África. A tradição oral é todas as atividades do continente. Nesse caso, da Senegâmbia, tá? De um grupo específico. A tradição oral é considerada assim por um grupo específico da região específica que eu estudo. Ele vai dizer que o ferreiro ele forja a palavra, o
carpinteiro, ele esculpe a palavra, o trabalhador de couro, ele cose a palavra. Então, essas atividades, que são atividades super cotidianas, elas estão relacionadas com tradição oral na medida que a transmissão delas foi pela oralidade, né? Falar é muito importante. Nesse caso dos Fula, por exemplo, quando eles estão no processo de iniciação, eles são proibidos de falar, porque ao mesmo tempo que eles estão aprendendo a fazer coisas, né, fazer o ferro, fundir o ferro e tal, eles estão aprendendo o que falar, quando falar, com quem falar. Então, é um processo que, enfim, é um processo que eu acho extremamente fantástico, assim. E principalmente documentos políticos. Desses documentos políticos, a gente tem tratados políticos, a gente tem cartas, a gente tem definições políticas do que autodefinições de grupos políticos, né? E aí por grupos políticos a gente está falando daqueles reinos lá que não existem, mas para falar com o europeu ele existe. Daquele rei lá que ele não é um rei para os seus súditos, mas ele vai se colocar como um rei para o europeu, porque é só se colocando como um rei que ele consegue dialogar frente a frente com uma perspectiva europeia de vida, né? Ou de indivíduos que vão se entender como reis mesmo. É o caso do Afonso, que a Melis vai falar. É o do Afonso mesmo? Lá do Congo, que ele mesmo se vê como um rei, e ele vê em alguma medida, né? Ele vê as posses dele como um reino. Então, a gente tem essa diversidade de possibilidades de fontes históricas que é possível trabalhar com o ensino de história da África, e é possível trabalhar a partir do ensino de história da África também. Você quer comentar, Tamir? Vou deixar você continuando, porque hoje já são 8h23, né? A gente tem até as 9. Beleza. Então, vou terminar. Essas fontes, elas permitem que a gente entenda aspectos culturais e políticos dos grupos africanos de que elas tratam, né? Então, não é possível olhar uma fonte da Senegâmbia e achar que ela fala de África. Não é possível olhar uma fonte do Congo e achar que ela fala de África. Não é possível olhar uma fonte de Moçambique e achar que ela fala de África. Não é possível. Mas ela permite que a gente pegue um pouquinho daquela região de que ela está falando. E, principalmente, aqui a gente está falando da representação, como os corpos negros ou como as pessoas são representadas nesse relato. Eu acho que aqui a gente chega num dos pontos-chave da nossa perspectiva de história, que a gente precisa superar a história dos grandes homens e dos grandes feitos, né? Nós não somos descendentes de reis e rainhas africanos, mas isso não significa que a história da África perca importância e nem que a gente perca importância. É importante que, a partir da análise das fontes, a partir da análise da história, inclusive da história da África, a gente perceba que a agência histórica de pessoas negras no Brasil, pessoas negras no continente africano, pessoas brancas no Brasil, pessoas brancas na Europa, não passa pela descendência de uma grande figura, né, dessa história dos grandes homens, mas passa pela capacidade inata de cada indivíduo de fazer a própria história e fazer a história do país. Enfim. E principalmente a complexidade dessas relações entre África e o mundo e África, entre Senegâmbia e África, Senegâmbia e o mundo, entre Congo e África, Congo e o mundo, Moçambique e África, Moçambique e o mundo, enfim. Todas essas relações com o Brasil, essas fontes, elas permitem vários desses tipos de análises. E aí a gente vai entrar em algumas delas. Robert, me parece só um pouco que sua voz ficou um pouco mais baixa. Não sei se foi aqui comigo ou se está passando para todo mundo. Beleza. Eu falei um pouquinho sobre o que é Senegâmbia. Já falei que é essa região ali, onde hoje é o Senegal, Gâmbia, Guiné, norte da Serra Leoa, Guiné-Conakry e tal. E essa é uma região muito marcada pelos rios, né? Nessa região a gente tem também dois grandes impérios. Primeiro, o Império do Mali, que está lá na BNCC. Então, quando a gente fala de Império do Mali, a gente está falando dessa região, que é a região da Senegâmbia. Esse termo, inclusive, foi cunhado por um africano, por um historiador africano chamado Boubacar Barry, que está relacionado às bacias do rio Senegal e do rio Gâmbia, né? Mas, dito isso, vou dar uma adiantada.
uma das fontes mais comuns de se trabalhar em relação à Senegâmbia é os relatos de viagem, né? É a tradição de literatura de viagem. A partir da literatura de viagem, pode passar a minha outra mídia, por favor, a gente consegue perceber algumas coisas importantes. Esse trechinho, eu vou tentar ler ele para vocês, apesar de que para mim tá ruim de ler também. Tá falando do rio Gâmbia, de uma aldeia chamada Buré, ou Bugé. Ele está falando que nessa aldeia de Bugé e nesse reino de Caçanga, é muito prejudicial aos moradores que vivem em Cacheu. Por quê? Cacheu é um entreposto português, é um lugar onde os portugueses iam fazer comércio, principalmente depois do século XVII, comércio de escravos. Depois do século XVIII, tá? Antes do século XVIII, não. Mas aí, nessa aldeia de Cacheu, ele está falando que o reino de Caçanga e o reino de Bugé é muito prejudicial aos portugueses ali. Por quê? Porque ali e em todo Guiné. Porque os negros que fogem para essa aldeia, que fogem para esse reino, eles não voltam ao dar ao branco por nenhum dinheiro. E está hoje feita uma aldeia grandiosa de negros fugidos que valem muito dinheiro. E eu senti bem, pois em uma maré minha, é um navegante falando, um comerciante de escravos, inclusive, em uma maré minha fugiram 15, todos carpinteiros, calafates e ferreiros, que estimava em seu valor mais de 40. Provavelmente 40 moedas ali, tá? Moedas, unidade de venda de escravizados. E por mais diligência que eu fiz, eu não pude haver nenhum desses negros de volta, né? Esse navegante, ele está se queixando para a coroa portuguesa, desculpa, gente, desculpa mesmo, o celular caiu. Mas esse navegante, ele está se queixando para a coroa portuguesa de que os escravizados dele estão fugindo para essa aldeia e que ele não consegue recuperar. Esse excerto, eu gosto dele por 3 motivos. Primeiro deles, e aí eu vou tentar correr aqui. Primeiro deles é o fato de que esse navegante, esse europeu que acha que manda no continente africano, né, ele acha que ele tem alguma autoridade sobre o continente africano, não tem autoridade nenhuma. Se ele tivesse alguma autoridade, ele invadia o reino de Caçanga e pegava esses escravizados de volta, né? Mas ele não tem esse poder, tá? Os europeus em África, antes do século XIX, não têm poder decisivo. Eles não conseguem... Não há colonização em África antes do século XIX, é o que trechos como esse demonstram, assim. O segundo é como esse grupo de africanos em Buré e em Caçanga, né, eles estão oferecendo uma resistência ativa à presença portuguesa nessa região, inclusive incentivando fugas. Nesse trecho aqui não mostra, mas tanto o reino de Buré como de Caçanga incentivavam a fuga dessas pessoas que estavam indo ser comercializadas no porto, né, elas estavam indo para o porto e eles incentivavam as fugas para que as pessoas fugissem e ganhassem abrigo no reino de Caçanga. Tá? Isso tem a ver com uma solidariedade, tem a ver com o fato de que eles eram bonzinhos, os europeus eram mauzinhos, e eles estavam falando, vem para cá, foge desse destino terrível. Não, tem a ver com o fato de que eles tinham usos políticos, econômicos e sociais para essas pessoas, são pessoas escravizadas, né, no reino de Buré e na aldeia de Buré e no reino de Caçanga. E terceiro, é o fato de que esses indivíduos, eles não são indivíduos tábula rasa, né? Eles não iam vir para o Brasil, ou para a América, ou para Portugal, no geral, para servirem de trabalho braçal desintelectualizado, tá? Isso é uma coisa que a gente sempre fala, a gente nunca fala disso quando a gente vai falar de história da escravidão. Acho que eu nunca vi um professor falando em anos de educação, ensino e estágio, né? Eu nunca vi a gente ressaltando o quanto essas pessoas que vieram de África, elas eram mão de obra especializadas, elas eram carpinteiras, elas eram ferreiras, elas eram calafates, elas eram mineiras. Ninguém vai falar, muito pouca gente vai... Quando a gente está estudando lá Minas colonial, Minas no século XVIII, a gente sempre fala da mudança do ouro de rio, né, do ouro aurífero, para o ouro de mina. Só que ninguém fala, ou quase ninguém fala, que essa mudança aconteceu por causa de uma importação massiva de escravizados, um sequestro massivo de escravizados que sabiam minerar.
europeu não sabia minerar ouro. Isso é muito importante. Tá? A gente está falando de uma mão de obra especializada que vem para o Brasil e muda a história de Minas Gerais. Porque vem para Minas Gerais um grupo de escravizados que sabe minerar ouro. Eles não vêm por vontade própria, é óbvio. Eles estão no regime de escravização, é óbvio. Mas ainda assim, eles são indivíduos com intelectualidade, com técnica, com saberes que são essenciais para a formação do Brasil como a gente conhece, não porque eles fizeram um trabalho braçal, mas porque eles fizeram um trabalho intelectual de descobrir onde estava o ouro nesse país. Para passar nisso. Eu não te cortar muito também. Nessa mesma região, a gente tem umas técnicas de construção. Eu só quis mostrar aqui as técnicas de construção mesmo, que estão relacionadas a como a gente vai falar de África. Tumbuktu é uma das cidades que ela está construída perto da nascente dos rios Senegal e Níger, né? É uma cidade extremamente rica. Os portugueses procuraram essa cidade até cansar. Eles ficaram séculos e séculos procurando essa cidade. Não encontraram. Os poucos que encontraram. E os que encontraram ficaram deslumbrados. Assim. Mas essa aí é a capital do Império do Mali. Né? Então, geralmente, quando a gente vai falar do Império do Mali, é importante. Eu gosto de mostrar esse tipo de imagem, porque são imagens que demonstram, primeiro, a modernidade dessas construções. A gente pode ver um carinha de moto ali. E, além da modernidade, a grandiosidade dessas construções, que são construções muito diferentes das construções europeias. Né? A gente está falando de uma outra forma de construir e de uma outra forma de construir que funciona muito bem. Né? Esses blocos que parecem areia, né? São blocos que têm um equilíbrio térmico muito grande. Então, eu, por exemplo, estou morrendo de calor aqui, estou quase suando. Se eu estivesse morando em Tumbuktu, eu provavelmente não teria esse problema, porque o equilíbrio térmico entre a parte interior das casas e a parte exterior das casas era muito bem estabelecido, né? Além disso, essa é uma fortaleza muito difícil de ser transposta. Tumbuktu, eu posso estar mentindo agora, tá? Mas, se eu não me engano, Tumbuktu não foi tomada nem durante a queda do Império do Mali, né? O Império do Mali caiu, o Império de Songhai subiu, ascendeu, né? E Tumbuktu não foi uma cidade tomada nessas mudanças de império. O Songhai vai ocupar Tumbuktu, mas não é por combate, né? Vai ser por alianças diplomáticas, enfim. Acho que é isso. Eu quis mostrar esses dois trechinhos. Primeiro, para mostrar como a tradição oral, como a literatura de viagem, mesmo escrita por um europeu, demonstra a agência africana, demonstra como esses africanos construíram o mundo atlântico, nesse caso, resistindo ao europeu. E aqui eu quis mostrar um pouquinho da arquitetura do Império do Mali, para mostrar para vocês as possibilidades de trabalho que a gente pode fazer, né? Eu acho que seria super legal fazer uma maquete com os meus alunos do Império do Mali. Eu acabei de ter a ideia, inclusive. Quem sabe eu faço aí uma maquete do Império do Mali com os meus estudantes, para pensar um pouco de arquitetura, formas de construção e engenho africano. Né? E aí, só complementando aqui, né, pensando nessa dinâmica da sala de aula, né, eu acho que aqui a gente vê possibilidades, né, de trazer o conhecimento para além da história, né? A gente está vendo aí que tem um conhecimento matemático por trás, tem um conhecimento aí, eu sou péssima das ciências, mas tem um conhecimento aí científico dessa questão de temperaturas e tudo mais, que é possível de ser trabalhado também. Então, não precisa ficar somente no colo dos professores de história, dos professores de literatura ou de educação artística, apesar de que aí também existe uma questão artística. Eu acho que desconstrói também uma perspectiva dos alunos, né? E talvez não só dos alunos, mas talvez da população brasileira como um todo, né? De que quando a gente fala do continente africano, não existe lugares com construções, casinha com telhadinhos simples, aquelas construções assim, mais simples, e que não há, por exemplo, construções grandes, né? No caso, quando a gente fala delas, a gente fala das pirâmides e ainda assim há quem até hoje a gente escuta falar, né? A questão de foram os alienígenas, né? Que construíram. E, bom, esses alienígenas, então, foram lá para Timbuktu também construir, né? Porque
E construiu com um refinamento bom. Isso, então, é interessante também. Porque, querendo ou não, da Europa, a gente tem referências. A gente tem referência de castelo, aí você tem um monte de filme que cria um imaginário, por vezes um imaginário problemático até, que você tem que falar com o seu aluno, às vezes, olha, na Idade Média não tinha dragão, mas já existia galinha, tá? Era normal, igual hoje. Mas existe algo do campo da visualidade que permite os alunos divagarem e imaginarem, que também a dimensão do imaginário também é um processo interessante em algumas fases do ensino, inclusive, né, com os mais jovens e tudo mais. Então, eu acho que é interessante por isso. Mas, para a gente não se estender muito, vamos passar agora, né, para um outro espaço que é um espaço que tem a ver com a região onde eu pesquiso, né, que é a região do Congo. É um espaço que ele é privilegiado na própria historiografia e dentro do ensino também, né, mesmo nesse contexto que a gente fala, né, dos esquecimentos e apagamentos, o Congo ele tem aí um certo privilégio, acredito que até mesmo por esse privilégio historiográfico, né. O Congo ficou, né, não existe mais o espaço, né, mas era localizado ao sul da atual República Democrática do Congo, da República do Congo, pegava ali o norte de Angola, né? E era uma unidade política que era dividida em províncias. Eu até coloquei aqui em 6 províncias, porque normalmente nos relatos são as províncias principais, mas existiam muitas outras províncias que estou fazendo esse trabalho agora na pesquisa de resgatar alguns nomes, mas em alguns mapas, né? Mas a gente tem essas 6 principais províncias administrativas e que tem mais documentação sobre elas, né? E desde o século XV, a capital ocupou um posto de centro internacional com a chegada dos portugueses em 1492, né? Em 1482, a tradução está errada, eu peço desculpa. Acentuando a presença, então, de comerciantes e religiosos europeus no espaço. O Congo, gente, inclusive, tem alguma particularidade, porque, ao contrário daquilo que geralmente a gente vê, né, sobre a África, sobre a ausência de fontes, e quando as pessoas falam de ausência de fontes, a gente está falando de fontes escritas, no Congo tem muita fonte escrita, inclusive fonte de autoria conguesa. Então, a gente tem aí também acesso, né, a esse tipo de fonte que em África não era tão comum, né, não fazia parte das culturas assim, de alguns dos povos do continente africano, porque vale lembrar, né, na cultura árabe, o exercício da escrita e da leitura tem uma relevância na cultura muçulmana, né, então tem uma relevância, né, o aprendizado da escrita e da leitura, mas para as regiões ali mais subsaarianas, a gente pode colocar assim, a questão da escrita não era presente em todos os espaços. O Congo, então, ele tem essa peculiaridade, e ainda por cima uma peculiaridade de que há uma enorme quantidade de fontes escritas em português, justamente por conta deste contato com os europeus. E aí, geralmente, como que essa história do Congo ela é retratada, né? Justamente por conta das demandas do tráfico de escravizados, né? Desse tráfico transatlântico que acontece. Então, o Congo ele aparece como um desses reinos centralizados, que tem um rei poderoso, que organiza e centraliza o poder e dá todas as cartas de funcionamento dali e que está negociando também com os europeus. Essa é a história do Congo, né? Tem a questão da cosmologia, e às vezes se comenta um pouco sobre a questão religiosa, né? Porque a interpretação de que os portugueses, quando chegaram no Congo, foram bem recebidos, né? Porque os congueses acreditaram que eles eram, né, espíritos que estavam vindo, né, do além-mar, né? Porque, de fato, né, dentro da cosmologia Bakongo, existe essa divisão, né, do mundo visível, do mundo terreno, né, e do mundo espiritual. E aí, então, no primeiro momento, né, há uma interpretação que diz que esses europeus foram recebidos, né, entendendo que eles eram espíritos, eram homens brancos vindo do mar, né, e tudo mais, e que se assemelhavam às ideias religiosas que circulavam ali naquele espaço. Bom, mas como que a gente pode trabalhar com essa história do Congo, né, para além dessa interpretação? Primeiro, uma coisa interessante que eu selecionei aqui para a gente trazer foi alguma das discussões que a gente fez ontem, né, de não tratar a história da África como um momento dentro da aula, que você tem que preparar, fazer todo um evento para ter África, mas é possível trabalhar isso aqui, né, dentro do período da história moderna,
porque, de fato, a presença, né, as relações com o Congo, ela influencia a modernidade e não somente no tráfico de pessoas escravizadas, né? E aí, então, dando seguimento, né, eu vou falar um pouquinho sobre as relações diplomáticas com o inglês. Porque essas relações diplomáticas, apesar da escravidão ter sido, sim, uma das pautas, ela não foi uma pauta única, né? O Congo, gente, é uma região que ela vai se fundar, né, de uma integração de povos que vão acontecendo, que vivem naquela região que a gente mostrou, né? E aí existe uma tradição oral que diz que o Nimia Lukene, que seria o fundador do Congo, ele vem fugindo das terras onde ele vivia, né, no reino de Kinshasa, e ali porque a tia dele estava tramando contra ele, né, para assassiná-lo e dar o poder, que seria de Nimia Lukene, para o seu irmão, né, para o seu irmão gêmeo, inclusive. Então, ele foge, né, e Nimia Lukene era uma pessoa que havia sido educado, né, inclusive educado nessa dimensão da política, então ele entendia, né, de estratégias militares, ele entendia, né, de toda a questão da governança, e aí ele vai fugindo para áreas cada vez mais ao sul. Em algumas regiões, ele vai conquistando alguns povos, né, vai tendo uma relação de dominação, mas com outros povos, ele vai estabelecendo relações de aliança. E uma questão interessante é que, ao, né, fazer essa junção de povos, né, e à medida em que o Congo ia se expandindo, ele ia fundando, inclusive, várias Banza Congo, a Banza Congo seria a capital do Congo, ele ia fundando várias bandas, então tem várias cidades, né, na região que tem esse nome de Banza Congo, né, justamente por conta dessa mudança, até chegar no lugar que vai se tornar a famosa capital de São Salvador, né, depois, com esse contato com os portugueses. Ele vai, né, criando uma sociedade onde as formas de vida de quem já estavam ali não vão ser expulsas da região, elas vão sendo incorporadas. Inclusive, uma leitura muito interessante, que é a de que tem poder sobre a cidade o estrangeiro e não o local. Mas, como a terra ela precisa, né, ser permitida pelos espíritos dali, as relações de aliança, elas vêm justamente para legitimar a estada desse estrangeiro e o poder desse estrangeiro. E ela vai sendo legitimada, por exemplo, através de relações de casamento com mulheres locais, né? Porque aí garante o poder, né, desse estrangeiro, mas também existe um poder ali da terra, a linhagem que é garantida através da mãe, inclusive, né? Então, você tem ali o poder da terra garantido, alinhado nesse laço de casamento com o estrangeiro. E isso cria uma sociedade, gente, com uma plasticidade muito grande, uma plasticidade social e cultural muito grande, que consegue lidar, né, com essas questões, assim, né, do local e do que é externo, né? Uma característica muito interessante, porque se a gente vai comparar com a formação, né, dos Estados nacionais na Europa, o que eles estão buscando fazer é justamente se distinguir. Aqui é um Estado nacional, a gente vai unificar uma língua, a gente vai unificar a moeda, a gente vai unificar, a gente vai unificar, a gente vai unificar, a gente vai uniformizar. Agora, no Congo, a gente não vê que tem essa mesma postura, né? E aí, uma das questões, né, inclusive, que permeia, então, essas alianças que a gente pode ler como diplomacia, inclusive já questionando o conceito de diplomacia, porque o conceito de diplomacia na historiografia, ele pressupõe uma série de parâmetros que foram construídos com base nos estados italianos, por exemplo, né? Então, o que não estava dentro daqueles parâmetros não era diplomacia. Só que o fato do Congo não estar dentro desses parâmetros não impediu, por exemplo, que eles traçassem relações com europeus, portugueses, espanhóis, holandeses, no Brasil, porque tivemos embaixadores congueses que vieram para o Brasil no século XVII. Então, a gente pode questionar, inclusive, se o que a gente chama de diplomacia do período moderno é aquilo de fato, né, da experiência europeia, da experiência italiana, porque, em alguma medida, ela foi construída na experiência com esses outros povos, com povos do Congo, com povos de outros espaços da África, que também tiveram relações diplomáticas com os europeus, com povos da Ásia, né? E aí aqui tem uma imagem, né? Uma imagem da capital São Salvador, né? Era uma capital, então, muito cosmopolita, uma capital que, inclusive, ficava no entroncamento de várias rotas comerciais, né, internas ali do Congo, e também, né, rotas que eram significativas para os povos vizinhos ali da região, né? A gente tem, por exemplo, o reino de Angola lá, né, que depois vai se tornar ali também Angola,
como um dos exemplos que a gente pode citar, né? Então, a gente está ali vendo um lugar que está ali imerso numa cultura muito viva, mas também em relações políticas, econômicas, bem complexas, bem vivas. A gente tem a circulação de moedas, que são os zimbos, né? Que, inclusive, é uma moeda muito importante nessas trocas interregionais. A gente tem também outras moedas, porque há uma noção, né? Há um entendimento econômico dentro daquela sociedade. Então, a gente tem algumas moedas que também são setorizadas, né? De acordo com o que se produz no local. Então, o tecido de ráfia era um tecido extremamente valorizado naquela sociedade, também era utilizado como moeda de troca, né? Em certas regiões. E aí, o que eu quis trazer para vocês hoje, né, para mostrar um pouquinho, isso daqui, gente, é uma carta, né, que foi trazida pelo embaixador Simão da Silva, embaixador de Dom Manuel I de Portugal. E nessa carta, né, ali já estavam acontecendo contatos, né, dos portugueses com os congueses, né, desde o batismo, né, de Dom João I, ele vai se batizar e vai mudar o seu nome para Dom João, né? E aí o filho dele, Afonso I, vai acentuar ainda mais essas relações diplomáticas com a Europa. Vai ter um governo que vai proporcionar muito dessas trocas diplomáticas com o continente europeu. E é bem interessante porque essa carta, ela mostra ali, né, as credenciais que devem ser utilizadas, né, pelos embaixadores congueses, né, a assinatura do Manicongo, que é o nome que se dá, né, à autoridade política do Congo, Mani, o nome da autoridade política, e Congo, porque do Reino do Congo, e as províncias são, né, a gente tem, por exemplo, o Maniçoio, que é da província de Soio, você tem o Manibata, que é da província de Bata, Manissundi, que é da província de Sundi, né? Então, o termo Mani é um termo que determina o poder, né? Determina uma figura de poder dentro dessa sociedade. Então, a gente tem ali, né, essas credenciais, né, essas assinaturas que são entregues, né, são feitas e são entregues, né, disponibilizados para o rei do Congo. E o que é interessante nisso daqui, gente? Como eu falei com vocês, o Congo ele teve uma possibilidade, né, de desenvolver uma cultura escrita, né, aos moldes da cultura europeia, e eles mobilizaram isso para conquistar elementos que eram de interesse dessas autoridades políticas. Então, ao trocar cartas, essas cartas elas vinham conteúdos diversos. Vinha, né, questões, tratava-se muito sobre a questão da religião, porque a gente consegue perceber que houve um entendimento por parte das autoridades políticas do Congo de que a religião era uma linguagem política para os europeus, o que é comum na modernidade, né, religião e política serem assuntos muito ligados, inclusive no próprio Congo isso também era ligado. E aí a gente percebe, então, um entendimento dessa relação, uma apropriação dessa linguagem política para, a partir daí, conseguir coisas, né, que eram de interesse desses governantes. Então, a religião, ela aparece nessas cartas, pedidos de materiais para construção de escolas, pedidos de livros aparecem nessas cartas, pedidos de autorização para enviar estudantes congueses para Portugal, né, tem o Colégio de Santa Eloy, onde muitos congueses foram estudar, estudaram, se tornaram, né, padres e tudo, voltaram, e depois há todo um embate que acontece, inclusive também, né, nesse universo das cartas, porque o Congo começa a perceber que as autoridades conguesas, que essa presença portuguesa constante está sendo um problema, está interferindo em questões, inclusive em questões da escravidão, porque eles vão, inclusive, argumentar, questionar, né, vocês estão escravizando pessoas daqui que não deveriam ser escravizadas. Vocês não podem nos escravizar porque, nós somos cristãos. Vocês não devem escravizar. O argumento do cristianismo é utilizado para reivindicar a escravidão de pessoas internas, né, de pessoas nascidas ali do Congo, que fazem parte da sociedade conguesa. Então, né, a gente tem aí uma tipologia documental que é muito interessante de apresentar, até mesmo para desconstruir aquela ideia de ausência de política no continente, né, no continente africano, e aí a gente pega esse caso do Congo, né, para demonstrar que aqui a gente está vendo, né, uma mobilização de recursos políticos acontecendo. E isso não vai ser mobilizado só com os agentes europeus, vai ser mobilizado também internamente. Isso aqui é uma carta, né, do Afonso I, né, depois que ele ganha uma batalha contra o próprio irmão para ficar com o trono, né, com o trono conguês. Ele, inclusive, ele era um rei, um Manicongo, que ele era católico,
Ele vai se reivindicar rei também, e aí o Conga tem essas questões para a gente trabalhar, porque ao mesmo tempo em que a gente quer, de certa forma, descolonizar, a gente não pode ignorar a dimensão de que eles se apropriaram desses termos para poder conquistar coisas, né? Então, ele vai se reivindicar enquanto rei, então, né? E aí ele vai direcionar uma carta para todos os outros manicômios da região para contar sobre como foi a batalha dele, sobre a presença de São Tiago na batalha, que ele teve ele visualizou São Tiago e aquilo ali, né, conseguiu fazer com que mesmo que ele estivesse em menor quantidade, né, de pessoas lutando, eles conseguiram vencer. O que é que talvez não fica muito ali explícito? O Dom Afonso traçou uma relação de aliança com os portugueses. Aí ele foi disponibilizado, né, alguns missionários, armamentos que não existiam no Congo, então ele conseguiu essa vitória por isso também. Mas isso está muito ligado com a linguagem política da região, né, de linkar as questões religiosas, né, para justificar aí as questões políticas, que é uma leitura da época. Então a gente tem essa carta ela tem umas 6 páginas, que eu não vou ler agora, porque não dá tempo de a gente ler todas as páginas, mas é um documento muito interessante. E todos esses documentos estão disponíveis numa coletânea que se chama Monumenta Missionária Africana. A Monumenta Missionária Africana é uma seção de documentos que foi coletados pelo padre Antônio Brásio, e aí está transcrito uma série de correspondências, uma série de relatos, tem muito material iconográfico também aparece, e tem muita coisa sobre o Congo e sobre outras regiões de África também. E tem, assim, no Congo a gente tem cartas em português, tem cartas em latim. Assim, um Google Tradutor ajuda a gente a entender uma boa parcela dessas cartas que estão em latim. É possível a gente conseguir ter um acesso. Algumas são grandes, outras são cartas curtinhas, tipo 1, 2 páginas. Então, tem uma riqueza de materiais ali disponíveis, né, para se trabalhar. E a gente também tem aspectos da cultura visual. Essa, por exemplo, é uma iconografia que aparece no relato do Duarte Lopes e do PH Fetá, que foi produzida ali no século XVII, né, em 1624. E existe um motivo dessa iconografia existir. Se a gente for observar, a gente pode trabalhar em sala de aula com os alunos, que os maniconga aqui, né, ele está sendo representado, por exemplo, a moldes português. E isso é muito comum em muitas imagens da época, né? A moldes português, com elementos portugueses, né? Por quê? A gente pode ter algumas hipóteses, né? A gente pode pensar assim, o europeu ele é tão limitado que não consegue pintar uma coisa diferente do que ele já viu, né? É uma hipótese, mas infelizmente, assim, eu não descobri formas ainda de colocar essa hipótese nos meus trabalhos sem, talvez, parecer algo muito agressivo, né? Mas a gente também tem que pensar que havia um interesse de aproximar essas realidades, porque o Congo, ele serviu ali de quase que um case de sucesso para Portugal e para Roma, inclusive, né? De olha só como a gente teve uma experiência de conversão de um reino que deu muito certo, e agora a gente pode fazer isso em vários lugares, inclusive na América, né? Há alguns outros relatos em que as questões, assim, que aparecem elementos também da cultura conguesa, né? Esse aqui, ele está bem, assim, a moldes europeus, mas há toda uma descrição também que é bem interessante de ser trabalhada em sala de aula, porque a gente tem aqui, por exemplo, né, a questão das danças que eram feitas na presença do rei. É uma cultura em que os ritos, eles são muito importantes. Então, vai receber o embaixador, tem toda uma dança para fazer. Vai receber o rei, tem uma série de danças para fazer. Porque são rituais importantes, né? E aí parece uma coisa assim, lá, o povo está ali dançando para fazer uma coisa política. Mas esses rituais, esses ritos também existem na cultura europeia, né? Eles também tem toda uma pompa para poder receber as pessoas, para demonstrar ali, né, a nobreza daquela pessoa que está sendo recebida, né, o tratamento que se dá. Então, assim, são questões que são possíveis de serem trabalhadas, né, em sala de aula. E aí, quando a gente tiver, né, inserir um pouco dessa discussão, né, da diplomacia, por exemplo, mas não só ela, né, dentro das nossas aulas de história moderna, quando a gente vai falar, por exemplo, dessas relações de escravização, né, de pessoas do continente africano. Então, é possível a gente falar, olha, essas relações aconteceram em lugares em que tinha SSS passada, SSS história, né? E aí eu trouxe aqui também algumas imagens de alguns embaixadores. Esse aqui é o Dom Miguel Castro. Ele esteve, né, no Brasil durante o governo de Maurício de Nassau, foi recebido pela corte de Nassau, junto com outros embaixadores,
porque era um momento em que o Congo estava buscando romper os laços com Portugal. E eles realmente saíram atacando de tudo que é lado, tudo que é possível, inclusive a tomada de Angola pelos holandeses e a tomada de Pernambuco aqui no Brasil tem muito a ver também com essas relações que a Holanda estabeleceu com o Congo, né? Então, houve um auxílio que foi trocado ali, um auxílio militar que foi trocado ali, né, no caso de Angola, sobretudo, né? E que também está muito nesse universo das relações diplomáticas, das relações das desavenças, e desconstrói a ideia de imposição, né, e de colonização ou de imposição dos portugueses naquela região. Porque às vezes dá a impressão até que os portugueses chegaram lá, pegaram a galera, ninguém falou nada, ficou todo mundo tipo, ó, tá levando no barquinho. E o que a gente está vendo é que não. As coisas eram muito mais complexas, até as relações escravistas. Como eu disse para vocês, haviam questionamentos, inclusive, por que você está levando pessoas que são cristãs? Porque eles entenderam que o cristianismo dava um sentimento ali, né, de uma certa cidadania internacional, vamos dizer assim, né? Então, você não pode estar levando pessoas daqui, você pode levar pessoas de outro lugar que não tem a ver conosco, porque nós somos irmãos, inclusive. Isso aparece em várias cartas, né? Nações irmãs, povos irmãos, reinos, na verdade, nações não, reinos irmãos, né? Por conta do cristianismo. Então, a gente vê, inclusive, uma interpretação que esses povos estão fazendo, indicando ali, gente, um pensamento intelectual, político que está acontecendo naquela região e que está influenciando também nesse mercado. A tentativa de desvencilhar, e aqui a gente tem uma figura muito interessante, né? Esse é o Antônio Manuel Nsakuvunda. O Antônio Manuel, gente, ele foi um embaixador conguês que ele esteve em Roma, ele foi enviado para Roma. Ele, inclusive, eu vou dizer que ele foi sequestrado pelos portugueses, que deixaram ele meses assim, em Portugal, não deixando ele chegar em Roma. E ele tinha a carta dele, né, com todas as intenções do rei, ela está transcrita na Monumento Missionário. E uma das questões eles queriam que parassem de enviar jesuítas para o Congo e passassem a enviar outra ordenação religiosa, porque eles perceberam que esses jesuítas, né, esses portugueses, jesuítas, estão interferindo demais aqui, estão interferindo muito em assuntos assuntos políticos do Congo, estão criando muito atrito com a população, estão criando muito atrito com a nossa interpretação do catolicismo, porque a questão da monogamia do catolicismo era um assunto que era assim, causava muitas desavenças no Congo, porque é uma sociedade poligâmica, e a poligamia sustentava, inclusive, o sistema político da região. Então, assim, o Antônio Manuel, apesar de que quando ele chegou em Roma, ele acabou falecendo 3 dias depois, ele tem algumas questões que é peculiar na trajetória dele, que, primeiro, proliferaram imagens do Antônio Manuel, assim, na Europa. Imagens, assim, que você vê que ele vai ganhando até aspectos diferentes. Tem uma imagem que ela me choca muito, porque ele está parecendo com um homem espanhol, né? Uma imagem de um pintor espanhol, ele está parecido com um homem espanhol, uma pele mais morena e uma coisa meio assim. Ele ganhou, e ele acabou se convertendo em um símbolo desse sucesso do movimento de contra-reforma. Tanto que essa foto, gente, é de um busto que existe na Basílica de Santa Maior, é a 4ª maior basílica de Roma. Esse busto está lá. E ele, quando ele foi enterrado, o próprio Papa, era o quinto, né, o Papa V, ele fez questão de enviar uma carta para o Dom Álvaro, que era o Manicongo na época, explicando, olha, seu embaixador morreu, nós fizemos um velório digno para ele, tá? Com todas as pompas que ele merecia, tem todas as cartas descrevendo o tratamento que deveria ser dado a ele. Ele foi recebido como um igual. A gente pode falar isso sem muito medo de falar assim, meu Deus, tá fazendo uma comparação assim. Não, ele foi recebido, isso nas palavras do próprio Papa, e fica muito evidente isso. Mas é porque o Manuel, eu acho que ele começa a representar isso, o sucesso desse movimento da contra-reforma. Então, é um outro assunto também que talvez seja interessante de levar, né? Como que a contra-reforma, né, ela agiu, por exemplo, aqui em Minas Gerais, a gente tem toda a questão do barroco mineiro, né? Mas como que essa experiência no Congo, ela ajudou a moldar as experiências que seriam feitas, as experiências de contato, como fazer contato. Porque nem todo contato, ele foi somente um contato violento no sentido da escravização, né? Existe algum nível de violência, mas no caso do Congo, a gente percebe que na maior parte das vezes foi um contato amistoso, até porque as autoridades conseguiam impor um limite também aos portugueses durante muito tempo.
Então, também fica aqui uma sugestão, né, de um assunto que pode ser levado para a sala de aula. E aí eu sempre gosto de compartilhar, né, essa foto do Omar Diop, né, ele é um artista, assim, fantástico, e essa foto, ela estava na exposição Ex-África, que teve no CCBB, em 2000, eu acho que em 2018, se não me engano, 2017, 2018, né, e ele se vestiu de várias personalidades da história, né, do continente africano, e aí aqui a gente vê que ele está vestido do Dom Miguel Castro, né, e ele se vestiu de vários personagens, primeiro para nos chamar a atenção a essa pluralidade de temas, de pessoas que a gente pode falar, e ele traz uma crítica bem simples, né, que eu acho que é bem interessante, né, todas as imagens ele está com um elemento do futebol, mas é justamente porque talvez hoje, né, eu tive essa experiência de perguntar para os estudantes, né, me falem pessoas que vocês conhecem do continente africano. Uma parcela significativa dos alunos conhecem jogadores de futebol, porque os jogadores, muitos deles vão jogar na Europa, por exemplo, nesses grandes times. E ainda assim, por mais que às vezes eles sejam a estrela do time, o racismo, ele acontece com essas pessoas. E o racismo, então, atravessa essa história, né? Claro que tem todo o debate, né, do racismo está ligado à experiência histórica do século XIX, mas essa experiência racial, essa experiência da questão do trato com o continente africano, né, e da sua inferioridade, ela atravessa a história europeia, e mesmo dentro de campo, onde supostamente os jogadores são reis, eles ainda lidam com isso. E aí isso fica nítido até pra gente, né, com o caso de jogadores brasileiros, né, a gente vê, por exemplo, o horror, por exemplo, ao Vini Júnior, que vem sendo, né, hostilizado, né, pela torcida espanhola e tudo mais, e não só ele, né, outros jogadores também vivem essa experiência do racismo, mesmo estando em posições de rei. E aí a gente fica naquela discussão, né, tratar como rei e rainha africana resolve o passado de África, a gente precisa começar a ter uma visão mais crítica, inclusive dessas figuras, né, porque são figuras de autoridade, não vamos ficar idealizando que era todo mundo bonzinho só porque todo mundo é africano, né, porque até se a gente faz isso, a gente inclusive está tirando a dimensão das experiências históricas, né, e social, e vamos ser sinceros, se a gente tem direito a ter ranço, a tratar as pessoas mal e tudo mais, por que o pessoal do passado não ia ter? Então, se obrigar todo mundo a ser amigo e se amar para sempre. Né? Isso é uma demanda nossa que a gente, às vezes, força demais para o passado e esquece de humanizar essas pessoas. Né? Então, assim, para essa aula de hoje, né, para essa parte do curso de hoje, era o que eu gostaria de compartilhar com vocês em relação ao Congo, né? Que talvez possa acrescentar, né, ao que já vem nos materiais didáticos, ou talvez ao que você já vem de pesquisas próprias, ou mesmo até da experiência de vocês na graduação. E aí, Robert, já são 9h03, eu acho que não vai dar tempo. Não, eu ia falar exatamente isso. A gente ia mostrar uma última possibilidade das fontes, principalmente das de cultura material, que era a relação entre a pluralidade religiosa, né? Aquilo que a Tamiris tinha falado. Eu ia falar um pouquinho também sobre as relações entre islamismo, cristianismo, religiões africanas, e enfim. Mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso na aula que vem. A aula que vem é a última aula desse curso. A gente está pensando em apresentar para vocês algumas possibilidades de abordagem em sala de aula, mobilizando essas fontes que a gente apresentou hoje. Então, a gente vai mobilizar algumas dessas fontes na aula que vem em uma sequência didática. E aí, nessa sequência didática, em alguma dessas sequências didáticas, eu acho que a gente vai apresentar duas, logo antes de apresentá-las, eu vou tentar trabalhar um pouquinho dessas relações, e se não der tempo, eu incluo elas em uma das sequências didáticas, e a gente faz uma discussão dessa diversidade religiosa a partir da cultura material, já inserida em uma sequência didática, ou em uma possível sequência didática para a sala de aula. Como assim uma sequência didática? A gente não vai trabalhar naquele modelinho de sequência didática meio manjado, de fazer várias aulas e tudo, inclusive porque a gente sabe que a gente não tem tempo, né? A gente sabe, enquanto professor que está em sala de aula, que a gente não tem tempo de executar uma sequência didática como a gente planeja ela nas universidades. Mas a gente vai tentar incluir a participação africana em grandes movimentos, ou em alguns movimentos históricos importantes, relevantes, que tenho certeza que já estão inseridos em algum planejamento de vocês, que estão dentro da BNCC e tudo.
Um deles é mostrar a participação de africanos e africanos em diáspora no processo da Revolução Francesa. Assim, acho que eu gosto muito dessa sequência didática, eu acho que a gente consegue mostrar para vocês como integrar isso tudo que a gente está falando, de fato, nas aulas que a gente tem que ministrar em sala de aula, né? Aí a gente agradece de novo pela presença de vocês, pela paciência de estar aqui até essa hora. Igual eu falei na última aula, eu sou o louco do horário, 9h06, e eu já estava me coçando para terminar. Agradeço de verdade a todos vocês, espero que vocês tenham gostando. Amanhã a gente vai finalizar nosso curso e vai ser legal. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado, Tamires. Obrigado, Robert. Amanhã, então, vocês podem complementar o que eu não deu tempo de falar hoje. A aula estava muito boa, gostei demais também. A gente está recebendo vários comentários positivos aqui. Então é isso. A gente se encontra amanhã de novo. Boa noite para todo mundo. Obrigado, viu, gente? Até mais. Sobre o PowerPoint, você vai compartilhar com eles? Podemos compartilhar. Queria agradecer que teve uma pessoa que compartilhou aqui o link foi a Ariane Braga, compartilhou aqui o link dos livros, né, da Unesco. Muito obrigada, porque meu computador vive travando, eu não quis ousar fazer isso não, mas muito obrigada. Valeu, gente. Boa noite. Por favor, baixe. Até mais, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.